Irmãos e irmãs, nos reunimos nesta noite para celebrarmos a Eucaristia. Depois de um dia de atividades, depois de muitas coisas que vivemos neste dia, o Senhor nos proporciona este momento. A Eucaristia é ponto de chegada, mas também é ponto de partida. Na Eucaristia nós temos tudo, e da Eucaristia nós devemos viver. Por isso que é tão importante participarmos bem, rezar bem, compreender bem para celebrar bem o mistério. E não celebrar como meros espectadores de um espetáculo, não é isso, mas participar de forma ativa desta liturgia, desta mais bela e mais perfeita oração de ação de graças. Aqui estamos reverenciando alguém que viveu há muitos anos atrás, há muitos séculos, mas que viveu intensamente a sua fé, deu testemunho de Jesus Cristo, enfrentou o martírio, enfrentou a morte, mas venceu. Venceu porque amou Jesus Cristo, venceu porque, acima de tudo, colocou não a sua vontade, mas a vontade de Deus. São Sebastião tem muito a nos ensinar. Diante de tantas coisas que nos desafiam, nós somos convidados a permanecermos firmes em Deus, a continuarmos em nossa missão, mesmo diante das contrariedades e dos desafios do caminho, da vida e da missão. Mesmo quando as ondas estão na direção contrária e quando nós temos que remar contra a correnteza, contra o sentido das ondas, tenhamos a coragem de permanecermos. E lembremos-nos sempre, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse vai ganhar a coroa da vitória, vai receber a coroa da vitória, a coroa imperecível. Não tenhamos medo de darmos nosso testemunho de Jesus Cristo. Olhando para o testemunho dos santos, fico pensando quanto eles e elas sofreram por amor a Jesus Cristo. E às vezes me pergunto, onde estão os seus algozes? Onde estão aqueles que perseguiram? Onde estão os que atiraram as flechas em São Sebastião? Onde está o imperador do seu tempo, da sua época? Nós não sabemos, mas aquele homem, morto naquela situação difícil, sofrido, humilhado de tantas formas, permanece vivo em Deus e vivo na história e na vida da igreja. Observem que belo, triunfa, vence, é vencedor de verdade, não quem grita, não quem esperneia, não quem vence todos e todas, é vencedor quem não se corrompe, quem não entrega os pontos, quem não deixa de lutar e mesmo quebrado, permanece fiel a nosso Senhor. Permanece fiel a nosso Senhor. Nós cristãos precisamos ser como cana jogadas na moenda, quanto mais espremido, quanto mais amassado, quanto mais esbagaçado, numa palavra para todo mundo entender, mais doce libera, mais santo fica e mais cheio de Deus também. Sejamos como santos, transbordemos de Deus, contagiemos o mundo da alegria de Deus, da certeza do quanto é bom a gente ser fiel a Deus, do quanto é bom a gente viver na fidelidade a Deus. Depois, olhemos para as leituras de hoje, a palavra de Deus que nós escutamos, e precisamos pedir a Deus a graça de lermos a sua palavra, de escutarmos a palavra dele,
com os olhos e com os ouvidos da fé, procurando compreender, trazer esta palavra para a nossa vida. A leitura primeira traz para nós o início da profecia de Samuel. E aqui apresenta para nós um homem chamado Elcana, um homem temente a Deus, que tinha duas mulheres. Uma chamava Ana e a outra Fenena. Uma tinha muitos filhos, a outra era considerada estéril. E toda vez que ele subia ao lugar da adoração para prestar cultos de louvores e de gratidão a Deus, uma sentia-se humilhada. Afinal, uma mulher considerada estéril naquele tempo era de verdade um sofrimento, uma humilhação profunda. E é forte quando o texto diz já no finalzinho que Ana chorava, não comia, e Elcana lhe diz: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Observe um dado importante. Ana, como vamos ver nos próximos dias, era apenas uma mulher sofrida, magoada, ferida, de coração dilacerado de dor e que se derramava na presença do Senhor. Ana é imagem de tantas mulheres, de tantos homens, de tantos seres humanos, conhecidos e desconhecidos nossos, que enfrentam dramas e sofrimentos terríveis na alma, no coração, na vida, e que mesmo sofrendo, não desistem de servir a Deus, de buscar a Deus. Ana, na sua ferida, por ser uma mulher que não tinha filhos, contudo, procurava servir a Deus, procurava viver em Deus. Existe muita gente na situação de Ana, ferida, machucada, marginalizada, sem voz nem vez, deixada pelos cantos, mas que continua servindo a Deus e servindo com muito amor. Com o decorrer dos dias, nós vamos ouvindo a história e veremos o que Deus vai fazer na vida desta grande mulher. E aqui fica um recado para nós, meus irmãos, minhas irmãs. A vida humana, por mais difícil que seja, por mais provada que seja, é sempre conduzida por Deus. Deixemos que Deus conduza a nossa vida. Permitamos que Deus seja Deus na nossa vida. Tenhamos confiança. Às vezes nós não entendemos, ou quase sempre não entendemos. Tenhamos confiança no Senhor. Confiar é muitas vezes deixar que Ele nos explique depois. Confiemos no Senhor. Não tenhamos medo de acreditar nele, de nele depositar a nossa confiança, de nele depositar a nossa vida. Costumo dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que de Deus eu tenho mais receio da criatividade do que dos castigos. Porque Deus é criativo. E na sua criatividade, Ele sempre nos surpreende. E felizes de nós, se estivermos abertos para as surpresas de Deus. Papa Francisco dizia isso: felizes somos nós se nos deixarmos surpreender por Deus, contemplarmos as surpresas de Deus. Depois, este bonito texto do Santo Evangelho, celebrávamos ontem o batismo do Senhor e dizíamos que começava a vida pública de Jesus. João Batista estava preso e agora Jesus começava a evangelizar.
a levar a boa nova. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra conversão significa mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de conduta, mudança de atitude. E esta palavra não é do passado, é do presente. Todos nós, indistintamente, sacerdotes, religiosos, leigos e leigas, do Papa até nós, todos precisamos entrar neste caminho de conversão, neste caminho de mudança de vida, neste caminho de amadurecimento. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer não significa simplesmente acreditar. Crer, não dizer que acredita, dizer que crê, é fácil dizer que acredita. O difícil é fazer isso com a vida. O difícil é a gente crer com as atitudes. O difícil é a gente crer com a nossa própria vida. Eu creio, eu acredito, pois então me mostre pela vida. Diga que você acredita não somente com as palavras, mas diga com a vida. E no mundo que nós estamos vivendo, o povo santo de Deus escuta os sermões bonitos e as pregações bem feitas. No caso não é a minha, mas escuta muito mais a vida de quem prega, a vida de quem anuncia, a vida de quem proclama. É o melhor sermão, é a melhor homilia. Depois, Jesus sai andando e diz o texto, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Viu Simão e André, seu irmão. Um dado muito importante. Ele nos olha, ele nos observa, ele nos vê. E o mais bonito, ele não olha para a casca, ele não olha para o decoro, ele não olha para os enfeites, ele olha para o coração. Ele olha para dentro da pessoa. Quantas vezes a gente não se depara com certas coisas e a gente diz assim, mas como é que pode? Será que foi Deus mesmo que escolheu? Não tenho dúvidas. Deus nos surpreende sempre. Já disse isso. Deus nos surpreende sempre, porque Deus não vê a casca, Deus não vê a estampa, Deus chama pela essência. Deus conhece o coração. Santo Agostinho dizia, Deus conhece o mais íntimo da nossa intimidade. Por isso chamou a mim. Ora, se não tinha outros melhores, tinham não, tem muitos outros melhores, mas foi a mim, foi a você, foi a mim que Ele chamou, foi a você que Ele chamou, e somos nós, chamados por Ele, escolhidos por Ele, porque do nada, irmã, Deus faz tudo, do nada Deus faz tudo, e Deus gosta de nos surpreender. Andou mais um pouquinho, chamou mais 2, e o que Ele disse aos discípulos? Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Segui-me é a palavra de Jesus para os discípulos, e é a palavra dele para mim, para você, para nós. Segui-me. E sabe qual é a primeira condição para que possamos seguir Jesus? Deixarmos de ser seguidores de nós mesmos. Não permitir vivermos na autorreferencialidade, mas olharmos para Jesus. Essa é a condição primeira para sermos discípulos dele. Voltarmos o espelho na direção contrária, para que ele apareça e não eu, para que ele se manifeste e não eu, para que ele reine e não eu.
Depois, o final do texto chama bastante atenção. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Dia 20, à tarde, depois da missa solene, depois que o diácono disser, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, nós também vamos para casa. Nós também vamos voltar para a vida normal. Mas atenção, não podemos voltar do mesmo jeito. Não podemos voltar do mesmo modo. Olhando para o testemunho de São Sebastião, precisamos voltar para casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, para as coisas que temos que enfrentar, mas não voltemos do mesmo jeito. Voltemos seguindo Jesus. Voltemos procurando colocar em prática tudo aquilo que nós escutamos. Voltemos querendo de verdade viver pela palavra de Jesus. Deus abençoe a todos nós. Deus converta a mim e a vocês. Deus nos faça ouvir a sua palavra, não com os ouvidos, com quaisquer ouvidos, mas com os ouvidos do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.